Glória. O paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe. Aqui quem nos cumprimenta sou eu mesmo. É o vosso irmão Gleidson. E nessa humilde live, vamos fazer a segunda parte da enquete, né? Perguntas ao pastor Anderson. E no término das perguntas, o testemunho do pastor Anderson. Também eu faço o convite ao irmão a se sentar aqui juntamente comigo. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus seja louvado pela vida de cada irmão, cada irmã. Peço perdão aos irmãos por ontem, como o nosso irmão Gleidson falou. Ontem eu não estava me sentindo muito bem. Estava um pouco cansado devido à obra de Deus. Onde chegamos tarde. Pai do Senhor, irmão Elias, Deus abençoe a tua vida. Devido à obra do Senhor, irmãos. Então não me encontrava muito disposto para estar aqui, justamente com o irmão Gleidson aqui. As perguntas aí, nessa enquete aí. Espero que venha edificar a vida de todos os irmãos, todas as irmãs. O intuito é esse, tá bom, irmão? Trazer edificação para vossas vidas. Aprendermos a cada dia com a palavra de Deus. Que a palavra possa nos alcançar nesse momento. Que Deus abençoe a cada um de vós. Vamos aí passar a palavra para o nosso irmão Gleidson, Esse presente de Deus para nossas vidas, qual está aqui em Salvador, nos ajudando na obra. Tem acompanhado, irmãos, que a obra aqui é carente, que a obra aqui é uma obra séria. Salvador precisa muito, de obreiros. Grande tem sido a seara aqui, mas pouco tem sido os ceifeiros. Temos que rogar ao Pai, o dono da seara, para que envie os ceifeiros para ajudar essa obra aqui. Muita obra, muitas pessoas oprimidas, muita obra de macumbaria, pessoas presas no álcool, na droga, precisando liberta. Mas graças a Deus, a prova de todas as coisas, que o nosso irmão se disponibilizou, sai da sua terra para estar aqui conosco, fazendo a obra do Pai com amor e com dedicação. Amém, irmãos? Passo a palavra para o nosso irmão Gleidson, já está conosco também o nosso irmão Cleito. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos às perguntas. Olha, pastor Anderson, a pergunta inicial é: pode um servo de Deus praticar o futebol, ou seja, jogar bola? O que é que a Bíblia nos ensina? Quer saber torcer para o time de futebol, é isso? Tanto torcer como também praticar. Não. O que é que a Bíblia diz? A palavra de Deus, vamos lá no livro de Levítico 19, Levítico capítulo 19, versículo 4, está lendo esse versículo. Eu tenho até inclusive um vídeo com esse tema, a idolatria do futebolista, que é pecado. Diz assim, irmão: não vos virareis para os ídolos, eu vos farei deuses de fundição. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Irmão, o ídolo, muitas pessoas que torcem para time de futebol, eles criam os seus ídolos nos seus corações. Cada um tem seu ídolo de cada qual time. Então isso se torna um pecado diante de Deus. Lembrando que o futebol não vem de Deus, o futebol vem do mundo. Isso ele diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. O futebol é um pecado de idolatria. O futebol é um pecado de rebelião contra Deus. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, a gente vai ver que a torcer o futebol é idolatria. Paulo escreve a carta ao Coríntios dizendo que muitos correm no estádio atrás de um prêmio, aleluia, corruptível. Quem corre em estádio é jogador. Deus ele fala com Ezequiel que muitos já criaram o seu ídolo nos vossos coração. Então, irmão, é pecado sim torcer para time. Inclusive, se não me engano, na Argentina, o futebol já passou a ser uma religião. Já passou a ser uma religião onde tem uma estátua do Maradona dentro de um templo e o povo vai adorar. Então, se passou a ser uma religião, é sinal que tem um Deus. Correto. Então, se tem um Deus, se não é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, não é o Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, quem é esse Deus que está atuando por trás do futebol? Pai do Senhor, irmão Alain, Deus seja louvado. Acho que é a irmã Cristina que está ali também conosco ao vivo.
Então, irmão, se tem um Deus, se não é o Deus da Bíblia, o Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que Deus é esse que está por trás do futebol? E a Bíblia diz que não se pode adorar dos deuses. Agrada a um e vai desagradar o outro. Então, irmão, eu quero dizer aos irmãos que têm se prendido ao futebol, à idolatria, saiam da idolatria. Saiam da idolatria, porque idolatria é pecado. A palavra de Deus diz aqui, irmão, que os idólatras, eles não herdarão o reino de Deus. Glória a Deus. Os idólatras não entrarão. Pense bem, irmão Greides. As pessoas aí fora, elas estão torcendo para seus times de futebol. Eles estão vibrando, eles estão clamando, né, o seu time, para que o seu time venha ganhar. Então pensa bem, um cristão vibrando, juntamente com um ímpio, indo para estádio, pulando, torcendo, gritando. Isso se torna, irmão, uma heresia diante do Senhor. Isso provoca a ira de Deus. Muito tem provocado a ira do Senhor. Amém, irmão? Está conosco Jesus, nosso irmão Elias. Voltamos, meus irmãos. A internet aqui deu uma caída, né? De Miguel está furioso, que sabemos que essa enquete é para edificação dos irmãos. Então, como estávamos falando, irmão, foi de idolatria. Isso é um pecado de rebelião contra o Senhor. E os idólatras não herdarão o reino de Deus. Temos que pedir libertação, os irmãos que é presos nessa coisa, pedir libertação. Por trás de cada time tem um mascote, onde tem um símbolo satânico, né? Inclusive o nosso irmão Greiso, agora o Espírito Santo me traz à memória, varão. Sim. Nós fomos fazer um culto, meus irmãos, recente agora, essa semana, e chegamos na casa onde fomos fazer esse culto, as pessoas estavam assistindo futebol. Foi até o jogo do Vitória e alguma coisa lá que eles estavam assistindo. Eu pedi para desligar a televisão, nós começamos a falar da palavra de Deus, e eu falei com ele, irmão, vocês querem que eu lhe prove que o futebol é satânico? Pedi uma roupa do time, e aí me trouxeram um short do time, e quando eu orei a Deus, pedi a permissão ao Senhor, e quando eu encostei o short na criança, a criança manifestou. Pedi a Deus que os demônios que estavam consagrados naquela roupa por detrás viessem manifestar, e manifestou na criança só de eu encostar o short perto da criança. Então muitas pessoas estão indo para o abismo e estão levando outras para o abismo, porque hoje tem uma moda, meus irmãos, que não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver, tá matando muito cristão, tá levando muito servo pro inferno, irmão. Amém? Então o futebol é do mundo. Você que torce pro futebol, quero te dizer que você é um inimigo de Deus. Então arrepende-te enquanto é tempo, pede perdão ao Senhor, o primeiro amor e as suas primeiras obras. Amém, irmão? Graças a Deus, boa resposta. Irmãos, o futebol, muitas pessoas não sabem, já foi oficializado religião. Ou seja, se logo é uma religião, certamente tem um Deus. Com certeza, varão. Se formos pesquisar o termo religião, vem do latim, que quer dizer religar. Ou seja, a ligação do homem com Deus. Mas uma pergunta que não quer se calar é: o Deus de Israel, nosso Deus, é o mesmo Deus do futebol? Certamente não é. Amém? Porque o nosso Deus é santo e exige de todos nós a santidade. Então, futebol é coisa do Satanás. Amém? Muitos carnais aí, mundanos, filhos de Satanás, dizem que não tem nada a ver. É só um esporte. Muitos pecam porque falta conhecimento. Mas existem muitos também que estão pecando sabendo que é pecado. Verdade. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Boa resposta. 4:17. Isso é verdade, irmãos. Isso é verdade. Vamos à segunda pergunta. Acerca das bebidas alcoólicas. Misericórdia. Misericórdia mesmo. Porque muitos irmãos aí bebem cachaça, né, o vinho. Também a cerveja, e diz que não é pecado. Mas o que é que a Bíblia nos diz acerca das bebidas alcoólicas, pessoal? Irmão, eu quero desde já falar 1 Coríntios 6:9. O Senhor diz, não erreis. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Então, veja bem. A palavra de Deus, vamos lá para Provérbios, capítulo 23, versículo 20, diz assim: não esteja entre os beberrões de vinho e nem entre os comilões. Então veja bem,
Se o Senhor nos adverte para não andar no meio, é porque a bebida, irmão, é pecado. O que está acontecendo é o seguinte nos dias de hoje. As pessoas estão confundindo o vinho da época com o vinho de hoje. O vinho da época, irmão, não era um vinho, era um vinho que não era fermentado como hoje. Hoje ele vem com álcool. A prova disso é que quando Ana, ela estava orando por um filho, a primeira coisa que Eli atentou para Ana foi chamar Ana de embriagada. A paz do Senhor, irmão Neymar, foi chamar Ana de embriagada. E Ana disse: não tenha tua serva como filha de Belial. Belial quer dizer império demoníaco, filha de Satanás. Então por que Ana usa essa expressão? Por causa da cachaça. Por causa da bebida, por causa do álcool, meus irmãos. Então ela repreende Eli, ela exorta Eli: não tenha a tua serva como filha de Belial. Irmão, eu vou ler aqui Provérbio capítulo 20, versículo 1 também. O vinho é escarnecedor, quer dizer zombador, e a bebida forte é alvoroçada, e todo aquele que nele erra nunca será sábio. Então veja bem, a Bíblia diz que um abismo chama o outro, barão. Sim. Um abismo chama o outro. Então você vai tomar um copo de vinho, quando pensar que não está tomando uma garrafa, quando pensar que não, 2, 3, vai uma caixa, quando pensar que não, está cheirando a cocaína, fumando a maconha, né? Porque também não é pecado. E o que a gente vê hoje é um bocado de crente mundano, irmão, bebendo, ensinando o povo a beber, dizendo que não é pecado. Irmão, veio o vinho da época para o vinho de hoje. O Senhor Jesus, quando ele chega ali nas bordas ali, né, de Canaã ali, aonde o vinho acaba, tem uns tachos ali com água, e ele transforma aquela água em vinho. As pessoas ali já estavam embriagadas, irmão, já estavam ali embriagadas de alegria, e quando eles provam ali, eles dizem: o vinho ainda tem vinho do bom, o melhor ficou para o final. Então, irmãos, há uma diferença na bebida de antigamente para a bebida de hoje. Então muitas pessoas estão errando, bebendo, acham que não é pecado, que não tem nada a ver. Eu já vi pessoas no YouTube ensinando a beber, irmão. Aquilo que satisfaz a carne, que vai satisfazer o ego do homem, irmão Gritos, as pessoas vão querer, varão, porque não estão libertas. São pessoas que não estão libertas. Como é que pode, irmão? Um servo de Deus está bebendo. O ímpio também bebe, irmão. Então qual é a diferença? Carregar a Bíblia e botar um paletó? Não, irmão. Tem que ter a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Eu pergunto: o Senhor Jesus bebeu? Eu não vi ele beber. Eu não vi ele beber na Bíblia. Então muitas pessoas dizem: ah, mas Noé bebeu, mas Noé se embriagou. Então, Noé bebeu, se embriagou, o que foi que houve, irmão? O filho dele viu a nudez dele, trouxe um escândalo. Ai daquele que vê os escândalos. Quantos estão escandalizando hoje por causa da bebida? Quantos têm escandalizado o nome do Senhor? Quantos, em vez de trazer a alma para o reino de Deus, para a presença do Senhor, estão afastando? Por quê? Por causa do testemunho, irmão. É como o irmão usou a palavra mais cedo. Oséias capítulo 4, versículo 6. O povo está sendo destruído por falta do conhecimento, mas Deus ele continua dizendo: por que rejeita, irmão? Quantas pessoas têm rejeitado a palavra de Deus? Esse não tem nada a ver. Deus só quer o coração. Deus virou açougueiro. As pessoas estão tendo Deus como açougueiro, que Deus só quer o coração, irmão. Isso é uma mentira de Satanás. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 5, versículo 23, irmão. Está lá escrito: santificai o vosso espírito, corpo e alma. Então, em tudo, irmão, tem que ser santificado. Assim como é santo o Senhor que nos chamou, temos que ser santo em toda maneira de viver. Onde é que está a santidade, o servo de Deus bebendo? Aonde é que está a santidade, irmão? Isso está trazendo muitos escândalos. Bebida é pecado. Um cego ele não pode guiar o outro, porque ambos cairão os dois na cova. Então, irmão, você que pratica essas coisas aí acerca do álcool, deixa o álcool, procura reconciliar com o Senhor, pedir perdão a Deus pelo teu erro, pelas tuas falhas, tá bom? E para de achar que o vinho do passado é o vinho de hoje, né? O Simão Grito. Eu já observei, irmãos, tem pessoas que falam assim: ah, mas existe remédio que tem álcool. Mas se a gente for observar, irmãos, o álcool existente no remédio não é o mesmo álcool existente na cachaça. Verdade. Porque todo elemento químico, acho que é assim, se não me passa o conhecimento, terminado com álcool, é álcool. Ou seja, metanol é álcool, etanol é álcool. Então nem todos os álcools são iguais.
Então, é o que eu posso ver aí, muitos que são alcoólatras, né? Dizem que o vinho não é pecado, dizem que a cerveja não é pecado, isso e aquilo, mas a gente vê pela Bíblia que são coisas que hão de conduzir pessoas ao inferno, ao abismo. Bem, Aqui o Senhor fala, varão, Mateus 26, 29. Digo vós que desde agora não beberei do fruto da vide, até o dia em que beba de novo convosco no reino do Pai. Então a vide, o que é que a vide dá, varão? A vide dá o quê? É o álcool. As pessoas estão pegando hoje o álcool aí para colocar. Tem pessoas que até colocam o vinho alcoólico, varão, na ceia do Senhor, para tomar. Então é uma falta de respeito aí. É uma falta de respeito com a palavra de Deus, é uma falta de respeito com o Senhor. E esses irmãos que praticam isso aí estão em falta para com Deus, né? graças a Deus. Boa resposta. Desejo que tenha tirado a dúvida dos irmãos. A próxima pergunta é acerca do pastoreio feminino. O que a Bíblia ensina? Misericórdia. Irmão, eu tenho um vídeo no YouTube, se eu não me engano, Posso Ser Pastora, algo parecido relacionado. Irmão, tá tendo uma confusão terrível no mundo evangélico. As pessoas não estão mais discernindo nada, irmão. As pessoas estão cegas espirituais. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Uns pregam umas coisas, tira outras. Eu vejo pessoas pregando sobre a doutrina do corpo e aceitam o adultério. Eu vejo pessoas pregando outra coisa e aceita pastoras no ministério. Irmão, vou ler um versículo para não fadigar com os irmãos, para a gente não demorar nessa enquete. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, diz assim, vai tirar todas as dúvidas. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressões. Então, peraí. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Então, se a mulher pode ser pastora, por que Paulo escreve a Timóteo que a mulher aprende em silêncio? A Bíblia está dizendo que não permite que a mulher ensine. Então, como é que a mulher vai ser pastora se ela não pode doutrinar a igreja? Ela não pode dar o culto de doutrina, irmão. Então, como é que ela é pastora? Aonde a gente viu a pastora pastoreando a igreja? Porque pastora na Bíblia, elas pegam muito sobre Raquel, a filha de Labão. Labão não tinha filho, então ela cuidava das ovelhas. Ovelhas que comiam a grama lá. Então, não igreja. Há uma diferença de a pessoa estar na frente de uma obra, cuidando da igreja do Senhor, da noiva de Cristo, do que pastorear animal. Então vamos lá. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. Então, peraí. Se a minha esposa ela é pastora, ela tem que ter autoridade sobre mim. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Então, peraí. Se ela é pastora, ela tem autoridade, a Bíblia está dizendo que ela não use de autoridade com o marido. E como é que ela está usando? Como é que está vindo de Deus? É assunção. Irmãos, isso não vem de Deus, isso vem do homem. As mulheres podem sim pregar a palavra de Deus. Maria Madalena pregou a palavra de Deus. Existem servas do Senhor sim, mas pastora, minhas irmãs, não existe. Saiam disso, desse intuito de ser pastora, de querer ser aquilo que Deus ele não lhe concedeu para você ser. Porque grande naquele grande dia vai ser o juízo. Veja bem, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então quem é o cabeça? Adão. O cabeça é Adão. O cabeça é Adão, é o homem. Então, irmão, se a palavra de Deus vai dizer que Deus é o cabeça da igreja, aleluia, Deus é o cabeça da igreja. Cristo, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo cabeça da igreja. E o varão cabeça da mulher, se a minha mulher pastora, ela tem autoridade comigo. Está contradizendo. Está contradizendo o que diz a palavra de Deus, meus irmãos. Não existe
Isso é soberba, isso é concupiscência, isso é um desejo carnal, não vem de Deus. E o que me chama a atenção é que muitas delas diz que Deus revelou. E a Bíblia diz: ai daquele que usa o nome do Senhor em vão, não tomarás o nome de Deus em vão. Tem muita gente dizendo que Deus está revelando muita coisa. E você quer que eu diga uma coisa para os irmãos? Irmão, Deus tem se calado. A espada de Deus vai começar na terra. Deus tem se calado. Tem muitas pessoas de oba-oba aí no YouTube falando que Deus está falando, que Deus está revelando e se aparecendo para motivar a emoção do ser humano. Tem muitas pessoas. Irmão, vou dizer uma coisa para os irmãos. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo de humilhação. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo para a gente renunciar aos desejos da carne, renunciar ao pecado, pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelos nossos erros. É tempo de renúncia, é tempo de santidade, de santificação, é tempo de humilhação, rasgar as vestes perante o Senhor. O que eu estou vendo é muita confusão no Evangelho, sendo que Deus ele não mudou, irmão. Verdade. A Bíblia diz que Deus é o mesmo de hoje eternamente. Então, peraí, Deus formou Adão. Observa, no princípio Deus pega Adão, forma Adão, coloca Adão lá, Adão coloca o nome dos animais, Deus olha para Adão, vê que Adão, não quer que Adão viva só, tá vendo que não pega, faz Adão adormecer, da sua costela faz a disjuntura, faz a Eva. Mas Deus deu uma ordem para Adão. Sim. Diz que de todo o fruto da árvore do jardim comer, mas do fruto do meio da árvore do jardim não comer, do conhecimento. Mas aí o que é que acontece? Eva come. Eva come e não acontece nada. A Bíblia diz que não acontece nada, não aconteceu nada. Mas quando Adão come, os olhos são abertos, porque a ordem é para o homem. Quando Deus vem, na virada da tarde, chamar Adão, Adão se esconde com Eva, porque eles viram que estava nu, se cobriram com folha de figueira. Então, Adão se esconde, e Deus diz, ele diz que se escondeu porque ficou com medo, né? Porque ele estava nu. E Deus fala: quem te disse que você estava nu? Comeu do fruto que eu disse para não comer? Ele disse sim. Deus cobrou do homem. Isso. Mas uma prova é as cartas à igreja do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, aonde Deus manda João escrever o anjo da igreja. Não tem anja. É o anjo, meus irmãos. Esse negócio de anja, de pastora, não existe, minhas irmãs. Sai dessa, vocês são mulheres, são servas de Deus, pregam a palavra, Deus usa muitas de vocês, mas pastora não. Não existe pastora. Vocês vão pagar um grande preço naquele grande dia. Eu já vi pessoas dizendo que Deus falou sim, que ela é pastora. Irmão, para, irmão. Deus, ele não contradiz com a palavra dele. É a palavra. O Senhor Jesus, quando veio aqui, ele deu prioridade à palavra. O próprio verbo, que é a palavra que liberta. É a palavra que transforma, que regenera. Então não existe pastora, isso é antibíblico, não tem princípios bíblicos, heresia, soberba da carne, entendeu? É concupiscência, é o que Paulo disse a Timóteo. Nos últimos dias, né, não vão querer mais sofrer essa doutrina. Amontarão para si como chão nos ouvidos, dando ouvido a espíritos enganadores. Porque há duas diferenças, a voz de Deus e a voz do espírito enganador. Ah, pastor, espírito enganador não me usa, irmão. Tem muita gente enganada, mano. Muita gente aí está com espírito de engano. A Bíblia diz que quando Deus ele levantou-se contra Acabe por matar Nabote, o Senhor ele disse: quem se levantará contra Acabe? Um espírito se apresentou diante de Deus e disse: eu descerei. Aí o Senhor falou: o que você vai fazer? Ele falou: seria um espírito de mentira na boca de todos os profetas de Acabe. Cuidado com o espírito de mentira. Cuidado com o espírito de engano. É um conselho que eu dou para as irmãs. Vão orar, vão pedir esse segmento, porque Deus ele não coloca a mulher para pastorear. Amém, irmãos? A fim de dar uma pincelada, o que o irmão acabou de falar, muitos usam o termo de Raquel, aquela pastoreada. E também o caso de Zípora, que foi a futura esposa de Moisés. Se a gente for observar o princípio bíblico, a Bíblia diz que o cabeça é o homem. O homem. Estando tanto a esposa de Moisés como a Raquel, que é a filha de Labão, que apacentava as ovelhas, que não é pessoas, é animais. Animais. Elas apacentavam porque estavam como que sozinhas. Mas depois que veio se casar, o cabeça da casa veio tomar responsabilidade. Então esse fato de mulher ser pastor, isso, aquilo, não tem base bíblica. Vou ler 1 Pedro capítulo 3 aqui, ó. Versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres, sejam sujeitas aos vossos próprios maridos. Glória.
para que também, se alguns não obedeçam a palavra pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Então, irmão, como é que a minha mulher é pastora, irmãos? Não tem lógica isso, não tem fundamento isso. A mulher ser pastora. Isso é antibíblico, é espírito enganador, tá enganando aí as irmãs, tá falando. Então que as irmãs venham se arrepender, né? Pedir a Deus aí a direção para colocar um pastor, né? Para que venha pastorear a obra e ela venha estar na obra aí junto com um pastor. A mulher vai estar agora apresentando a ceia do Senhor, irmão. A mulher vai pegar o pão agora, vai apresentar o Senhor. A mulher agora vai consagrar. Onde é que tem consagração de mulher na Bíblia, irmãos? Mulher ungiu quem? A pastor Maria Madalena ungiu os pés de Jesus. Para preparar o corpo, irmão. Aonde é que teve unção, mulher ungindo o que na Bíblia? Ah, mas Débora foi profetisa. Sim, irmão. Onde é que é pastora? Não tem. Não tem. Mas a soberba está tão grande. As pessoas hoje esquecem, irmão Grace, que o Senhor Jesus disse que aquele que quiser ser maior seja o menor. Sim. Tá todo mundo querendo ser o que não é, irmão. Tá todo mundo querendo ser algo que não é, que não condiz com a palavra. E isso é um grande pecado, irmão, diante do Senhor. A gente dizer que é algo sem ser. Amém? Espero ter tirado a dúvida dos irmãos acerca da pastora também. Mais pergunta, irmão? Vamos à próxima pergunta. Irmãos, já vivenciamos os últimos dias. Amém? Sabemos que o catolicismo, em épocas passadas, enriqueceu por demais com as vendas de indulgências, ou seja, objetos. Vendia objetos e essencialmente vendia um pedaço do céu. A gente vê que hoje essas indulgências estão sendo desenterradas, ou seja, ressuscitadas. A gente se vê sal, venda de óleo contra o mosquito da dengue, ou seja, amuletos dentro da casa do Senhor. O que a Bíblia diz em relação às vendagens dessas coisas? É pecado? É bíblico? Irmãos, é como eu falei, a heresia está grande hoje. Primeiro que o Senhor Jesus Cristo, ele disse que a casa do Pai, chamada casa de oração, não convir de ladrões. Onde ele chega no templo, estavam vendendo, comprando, e ele chega ali, botando aqueles homens para fora do templo, e quebra aquelas coisas e joga tudo para fora. Hoje as pessoas estão usando o sal da cura, o óleo que cura, o manto que cura, a roupa que cura. Tem umas heresias aí que a gente não entende onde vai parar. Nunca pare, irmão. Cada tempo que passa vai crescendo. Veja bem, a palavra de Deus vai dizer que todo o joelho vai se dobrar perante o Senhor Jesus. Que o nome que está acima de todos os nomes é o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor chamando os seus discípulos de seus vos dou poder para pisar na cabeça de serpentes, escorpiões. Então, é no nome do Senhor Jesus que os demônios se sujeitam. É no nome do Senhor Jesus que a gente ministra a cura divina sobre a vida de uma pessoa. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 5, só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Não é o pano, não é o óleo, não é o sal. Isso são heresias que nós estamos vivenciando no dia de hoje. Por que, pastor, essas heresias? Essas heresias têm um motivo. Motivo esse está em 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz da espécie de males, e muitos se desviaram da fé. Homens amantes que amam o dinheiro, homens que estão negociando, né? O óleo, o sal, o manto, o chaveirinho, o amuletinho, uma fitinha, né? Que botam agora a fita no braço também. Então, irmão, tudo isso é heresia. Tudo isso aí você está adquirindo uma maldição para a sua vida, uma maldição para a sua casa. Vocês que têm adquirido esses utensílios, achando que a tua vida vai mudar, com isso aí não vai mudar. Mandaram até um vídeo para mim aqui, irmão. Mandaram um vídeo para mim que o pastor estava ungindo a cachaça. Misericórdia. O pastor estava ungindo a cachaça aí, cachaça ungida, né? Mas o povo gosta desse negócio. O povo gosta, irmão, de ser enganado. O povo não quer a renúncia. Muitos não querem a renúncia
muitos preferem o engano. Então agora tem a cachaça ungida, tem o amuleto da cura, né? Tem um óleo de não sei das quantas, e a pessoa compra o óleo e sai ungir na casa toda. Irmão, isso é antibíblico, Oi, irmão. Ungir em carro, ungir em casa. Ah, mas lá no Velho Testamento, Moisés pregou lá para o sangue do cordeiro. Pai do Senhor, pastor Ananias. O sangue do cordeiro lá para ungir as portas, irmãos. Há uma diferença do que Moisés fez. O sangue do cordeiro já representava o que, irmão? O cordeiro, quem é o cordeiro? O cordeiro representa a Cristo. Então o anjo da morte ia passar. Deus ele pede aquilo ali para que o anjo da morte não matasse os filhos, os primogênitos do povo de Israel. Aí hoje a gente vê a pessoa ungindo casa. Você tem ministério, você vai, irmão, convidar para pregar, os obreiros querem te ungir. Ah, pastor, o senhor está soberbo, irmão, vai ungir quem? Só existe duas unções na Bíblia, irmão. É a unção de consagração, e a unção da enfermidade, onde o presbítero vai ungir aquela pessoa que está enferma. Fora isso, não existe, isso é heresia. Esses homens estão querendo ganhar dinheiro e estão ganhando dinheiro em cima de muitos. São heresia, meus irmãos. Então saiam disso, não existe sal da cura, não existe amuleto. Tem pessoas que usam até um negócio de um crucifixozinho, né? Porque esses que usam esse crucifixo, para eles, o Senhor Jesus não está vivo. Continua morto. Mas a Bíblia, irmão, está escrito que o Senhor Jesus Cristo morreu e que ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje vive e reina para todo sempre. E algo mais, está vindo buscar o seu povo remido, lavado, purificado, está buscando a sua noiva, não a meretriz, não a prostituta, que muitos estão se prostituindo com as coisas desse mundo, irmão. Muitos estão presos nas coisas do mundo. Paulo escreve a carta a Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, transformáveis pela renovação que há em vós do vosso entendimento. As pessoas estão se conformando com o mundo, estão sendo amigo do mundo, amante de si mesmo. Então isso é heresia, irmão. Esse negócio de sal, de óleo, de manto do sangue. E aí o perfume do casamento, pastor. Perfume do casamento? Ah, de brincadeira comigo. Perfume do casamento, irmão. Agora é o perfume. É por isso que esse perfume do casamento aí, o povo tá casando, chega lá na frente, tá brigando, aí diz que o casamento não foi de Deus, que o que Deus uniu, o homem não separa. Aí o que é que acontece? Casa de novo, tá no adultério, vai pro inferno. Deixa eu fazer uma pergunta, baseando nessa mesma pergunta, quanto é que está um inseticida? Um inseticida deve custar 8 a 9 reais. Tem denominações que tem um óleo contra o mosquito da dengue, custando 50 reais, 60, 70, 150 reais. Então é o que a gente vê aí. Bagunça, irmãos, aonde vamos parar, meus irmãos? Meus irmãos, é chegada a hora, irmãos. Não tem jeito. Irmãos, essa geração não passa, irmão. Não passa pelos sinais que nós estamos vendo. Essa geração não passa sem ver o Senhor Jesus. É necessário que nós venhamos se arrepender, irmãos. Irmãos, hoje as pessoas estão achando mais fácil abrir a carteira do que renunciar ao pecado. Pastor, não entendi. Chega ali e compra o sal, compra o óleo ungido, compra essas coisas, essas heresias. Continua na mentira, na fofoca, na lasciva, na sensualidade, irmão. Continua na pornografia, na devassidão. Continua fazendo as mesmas coisas, não tem uma mudança. Não tem uma mudança, porque eles acham mais fácil, irmão, isso, abrir a carteira, tirar um dinheiro e pagar. Só que eu quero dizer para os irmãos, o reino de Deus não é comprar a dinheiro. Uma prova disso eu vou dar para vocês. Se apresenta um jovem perante o Senhor Jesus, ele diz, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus disse a ele, por que você me chama de bom, se bom só há um que é Deus? Conhece os mandamentos? Conheço. Venho observando desde a minha mocidade. Observar não quer dizer que você pratica. Tem muita gente que observa a palavra, mas não pratica, irmão. Verdade. Muita gente. Eu conheço a palavra. Se perguntar aqui os irmãos que estão online, claro que os irmãos aqui já devem se debater com esse tipo de pessoa. Eu conheço a palavra. Mas o que é que adianta você conhecer e não praticar? O que é que adianta você conhecer e não viver? Então o que é que acontece? A gente que prega a sã doutrina, a santidade, que não abrimos mão por nada, a gente é conhecido como religioso.
chama a gente de religioso, irmão, acha que já é religiosidade. Você vê como o diabo está trabalhando na mente de pessoas. Então o que é que acontece? Ele disse que conhecia o Senhor, disse, mas está faltando algo em ti. Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres, terá um tesouro comigo no céu. E segue. Ele não quis, porque ele era rico. Então ele deu as costas. Por que o Senhor Jesus então não implorou para ele? Irmão, o dinheiro não vai comprar a salvação. Não vai comprar. O dinheiro não salva ninguém. O que vai salvar é você colocar isso aqui em prática. A palavra. Aí sim vai salvar. Então sai dessas heresias, sai desse engano. Se o teu ministério você congrega, vende óleo, vende sal, vende sal grosso, vende sei lá o que, eu vou te dar um conselho na Bíblia. Apocalipse capítulo 18, versículo 4 está escrito assim: sai dela, povo meu. Sai da sinagoga de Satanás, meus irmãos. Sai da sinagoga de Satanás, para que não seja participante dos seus erros, do seu pecado. Se o pastor aí está aceitando a mulher maquiada aí, pintada, de calça, pregando aí, irmão, sai dela, povo meu. Foge dela, irmão. É por isso que aí tem muitos aí que chamam a gente de santarrão, disso e daquilo, porque a gente prega mesmo uma palavra de Deus como ela é. A gente não está preocupado com a multidão. Muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Nem todos que estão em Israel são israelitas. O próprio Senhor falou. Olha o que diz aqui também, Romanos capítulo 1. Nécios infiéis, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também o que consente fazer. Então, se você é conveniente com o pecado, irmão, você está no pecado também, varão. Está no pecado. Se a igreja se congrega aí, aceita as mulheres pintadas aí, segundo casamento, de brinco, de calça, irmão, sai dela. Sai dessa sinagoga aí mesmo. Procura um ministério que prega a palavra de Deus como ela é. Não seja participante do erro. Não seja participante da mesa de Satanás. Espíritos demoníacos enganando a muitos aí. Então sai, irmão. Deus ele não te condena. E eu lhe digo mais. No livro de 2 João, capítulo 1, 2 João só tem um capítulo. Versículo 9 e 10, se você ler, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, meus irmãos. Eu vou ler para os irmãos, para não dizer que a palavra é minha mesmo. Veja bem o que o Senhor fala para conosco. Prestem atenção na leitura que eu vou fazer para vocês. Diz assim, ó. Todo aquele que prevaricar, ou seja, deixar, não perseverar na sã doutrina de Cristo, não tem a Deus. Forte. Espera aí. Se eu não vivo a doutrina, eu não tenho a Deus. Se você não vive a doutrina, meu irmão, minha irmã, você não tem Deus. Se o teu pastor não vive a doutrina, ele não tem Deus. Todo aquele que prevaricar, não perseverar na sua doutrina, nem tem Cristo, nem tem Deus. Espera aí. Se ele não tem Cristo, não tem Deus, o que é que ele tem? Demônio, irmão. Demônio. Ninguém é órfão espiritual. Ou você é filho de Deus, ou você é filho de Satanás. Mas órfão você não é. Ou serve a Deus, ou serve ao diabo. Ou entra na porta estreita, ou você vai pela larga, que vai lhe conduzir à perdição. Então, todo aquele que deixar, não perseverar na sã doutrina, nem tem Cristo, nem tem Deus. Quem persevera na sã doutrina tem tanto Cristo como o Pai, tem tanto a Cristo como o Pai. Então veja bem, aí o Senhor diz aqui, ó, se alguém vier ter conosco e não trazer a mesma doutrina, não receba na tua casa. Espera aí. Tem pessoas que dizem, não, mas somos irmãos, né? Espera aí, irmão. Nem todo mundo é irmão em Cristo, não. Tem pessoas aí que é filho do diabo mesmo, irmão. Não vive a doutrina, irmão. Tá servindo a Satanás. Tem esse negócio não, varão. Para você ser meu irmão em Cristo, você tem que viver isso aqui, ó. Ah, pastor, peraí, mas que negócio é esse? Eu vou lhe dar um princípio bíblico. Outro, eu estou lhe dando Bíblia. Você está recebendo Bíblia para não dizer que é carne. O Senhor Jesus estava ensinando no templo. Chegaram para o Senhor Jesus e disseram assim, ó, mestre, sua mãe e seus irmãos querem falar convosco, querem ver, quer bater um papinho. Peraí, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem e praticam, fazem a vontade do meu Pai. Glória a Deus. Eita, glória. Fazem a vontade do meu Pai. Se não está fazendo a vontade do meu Pai, não é meu irmão. Se está sem disciplina, não é filho, é bastardo. Não é filho, irmão.
Não vem com essa conversa bonita, não vem com essa paz do Senhor, meu irmão. Irmão não, você está servindo a quem? Tem, irmão, o cara tá de shortinho, de camiseta, varão. O cara tá no segundo casamento, em vez de dizer que é meu irmão, o senhor tá dizendo aqui, ó, não receba na sua casa, se não vive a mesma doutrina. Nem cumprimente ele, porque quem cumprimenta ele com a saudação, tem parte na sua obra má. Então, peraí, se eu cumprimentar o irmão que está no segundo casamento, eu tenho parte com ele, ele está dizendo que é meu irmão, eu estou cumprimentando, estou saudando ele. É por isso que quando o filho da viúva morre, que Eliseu manda Geazi lá, ele diz para ele não saudar ninguém, irmão. E quando Deus manda aquele profeta novo ir lá profetizar, ele diz para também não saudar ninguém, porque vai encontrar pessoas no caminho que não profanam, irmão, a mesma doutrina. Então cuidado aí, meus irmãos, você que tem andado com esses crentes mundanos aí, tem muito cuidado aí, você que tem cumprimentado, recebido na tua casa, porque você tem parte no erro dele. A Bíblia está dizendo, você quer ver ele parar ir na tua casa? Exorta ele aqui, ó, admoesta ele na palavra, que eu quero ver ele ir mais na tua casa. Pai do Senhor, irmão Rafael, se o pão da Santa Ceia sem fermento, meu irmão, pão da Santa Ceia sem fermento, não tem fermento. Fermento na palavra de Deus representa coisas ruins. O pão da ceia é sem fermento. Se estão fazendo com fermento, aí onde o irmão congrega, estão errando. Aleluia. O pouco de fermento ele levanta toda a massa. O pão da Santa Ceia não contém fermento. É só o azeite, o trigo e a água. Glória a Deus. O azeite, irmão, o trigo e a água. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem fermento, irmão. Nem, irmão Rafael. Passar a palavra para o nosso irmão Gredson. Ou seja, a penúltima pergunta. Os dias são maus, correto? Correto. Mas o porquê que muitos irmãos estão caídos? Muitos irmãos estão caídos. Pergunta simples, fácil de responder. A Bíblia nos misericórdia, irmão. Irmão, felizmente aí abriu a porta mesmo aí, irmão. Misericórdia. Não tiveram respeito com a palavra de Deus, não tiveram respeito com o saudoso Davi Miranda. Felizmente se corromperam. As filhas, o filho, todos não estão guardando. Eu creio que ainda deve ter algumas aí, pequena aí, escondida, guardando aí, mas é uma vergonha. Vamos lá, vamos responder a pergunta do nosso irmão Gredson. O irmão Gredson me fez a pergunta porque muitos irmãos têm caído. Primeira resposta que eu lhe dou: a falta de vigilância. O Senhor lhe diz: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. A carne é fraca, irmão. A carne é fraca. Paulo, quando ele escreve no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 36 a seguir, ele diz: o que nos separará do amor de Cristo? Ele fala a altura, a nudez, a fome, a perseguição, a espada, o porvir, os anjos, principado. Então, observe o que ele diz: nada pode nos separar do amor de Cristo. A altura não pode, irmão, te separar. A luta que você está passando não pode te separar do amor de Cristo. Pastor, o senhor fala com essa facilidade? Falo. A palavra de Deus vai dizer, irmão, o Senhor ele diz em João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele já disse que nós teríamos aflição. Sim. A fome vai te separar do amor de Cristo? Não. Se você se afastou do amor de Cristo por causa da fome, você é mentiroso. Nem só de pão viverá o homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Satanás vai se separar do amor de Cristo? Mentira também. O Senhor lhe diz: não dê lugar ao diabo que anda a vosso derredor, buscando a quem possa tragar. O Senhor lhe diz: resistir ao diabo, o diabo fugirá de vós. Então você tem poder para resistir ao diabo. Eu tenho poder. Foi nos dado esse poder para resistir ao diabo. Então não vai te separar do amor de Cristo. A nudez vai te separar do amor de Cristo? Nascemos nus e estamos vestidos. Mentira. A altura não vai te separar do amor de Cristo. A profundidade, o porvir, nada, irmão, vai te separar do amor de Cristo. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde todo o teu caminho, para que não tropece com o teu pé em pedra. Aí você me pergunta,
Pastor, porque muitos estão se distanciando do amor de Cristo? Porque muitos têm se separado, porque muitos têm caído. É simples, a falta de vigilância. Quando Paulo ele cita em Romanos, tem algo que Paulo não cita. Paulo não cita a carne, porque a carne separa do amor de Cristo. A carne, igreja, ela afasta as pessoas de Cristo. Todos que se afastaram de Cristo não foi por causa de uma palavra, foi para beber, para se prostituir, para cheirar cocaína, para voltar a fazer as práticas mundanas que fazia. O desejo carnal, a concupiscência dos olhos, o desejo da carne, vai separar a pessoa do amor de Cristo. Muitos se afastaram da presença do Senhor para fazer a vontade da carne. Não aguentaram mais ter uma mulher só, e aí foi arrumar outra. Não aguentaram mais o salário que recebia, estão traficando, estão nas drogas, prazeres da carne. A carne, irmão, ela te separa de Cristo. Se você não mortificar a carne, se você não mortificar a carne, ela te... Ah, pastor Anderson, não, eu me separei do amor de Cristo porque ouvi uma palavra. Ei, irmão, reter o que é bom, ouvir de tudo e reter o que é bom. Ah, eu me separei do amor de Cristo porque o meu irmão estava me perseguindo. A luta não é contra a carne, nem contra o sangue, contra os principados, potestades e as hostes espirituais da maldade. Então isso não é desculpa. Você se separou do amor de Cristo porque você não mortificou a tua carne, você não vigiou e você voltou a praticar o que você praticava lá fora. Todos que se afastaram do caminho do Senhor, ou estão no álcool, estão na prostituição, ou estão nas drogas, desejos carnais. Não, Satanás ele não pode te afastar do amor de Cristo. Satanás ele vai te tentar, como ele tentou o Senhor Jesus no deserto, no livro de São Mateus, capítulo 4. E o Senhor Jesus Cristo usou de autoridade com a palavra para contra Satanás. Então você pode usar a palavra se você vive a palavra. Mas o problema de hoje é que Bíblia tem deixado de ser Bíblia. Bíblia tem sido um objeto que fica dentro da casa pegando poeira. É limpada na hora que vai para o culto e só abre na hora do culto. Chega em casa é a mesma coisa. Então, irmão, cuidado. Eu queria falar algo aqui acerca da pergunta da idolatria. Amém, irmão? O Senhor colocou no meu coração. Cuidado com o celular. Cuidado com o celular. O celular tem sido ídolo de muitas pessoas. Pessoas passam o dia inteiro mexendo na internet, não lê mais a palavra, não ora mais, não tem uma vida de oração. E o Senhor ele disse a Pedro, Pedro, não pode velar comigo uma hora. Pessoas não têm mais uma hora de oração. Não agradecem mais a Deus. Já acordam pegando o celular, mandando mensagem, indo para o YouTube. Então, cuidado com o celular. Tá bom, irmãos? Muito cuidado com o celular. Cuidado com os ídolos que vocês criaram aí. No coração também os homens. Tem pessoas que têm seus ídolos hoje. O meu é o pastor tal, o pastor tal. Paulo disse o seguinte. Estava tendo a maior contenda. Um dizia que era de ser. Ele disse, irmão, é uma bagunça que eu não entendo hoje mais, irmão. Eu não estou entendendo mais o evangelho, vai. É por isso que eu, às vezes eu me omito em pregar em alguns ministérios. Porque me chamam de religioso. Eles querem ouvir aquilo que vai satisfazer a carne, né? Então Paulo disse o seguinte, mas quem é de Apolo, quem é de Cefo? Por acaso foi Apolo, Cefo que morreu por vós? Não, é do Senhor Jesus. Então hoje cada qual criou o seu ídolo no coração. É bonito a gente reconhecer um servo de Deus, é bonito. É bonito imitar ele, é pastor, isso não é antibíblico, não. Paulo disse, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Então se você está reconhecendo que Deus é na vida do pastor, seja imitador dele. Mas não tenha um pastor como ídolo, como muitos estão tendo hoje como ídolo. Hoje as pessoas não estão mais buscando, irmão, né, do Senhor. Os sinais hoje não estão correndo mais atrás das pessoas, não. As pessoas que estão correndo atrás dos sinais. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que crê. A gente não está entendendo essa bagunça aí. Não estamos entendendo, não estou entendendo mais nada. Uns estão dizendo que a roda vai girar, Deus virou Deus de parque de diversão. A minha cabeça está confusa com essas heresias que eu tenho visto. Por isso que eu evito estar vendo vídeos no YouTube. Né? Quando eu estou no YouTube, eu estou buscando algo, ou eu estou ensinando, dando ensinamento da palavra de Deus na chamada de WhatsApp. Espero ter respondido aí, tirado a dúvida dos irmãos acerca dessa pergunta, porque muitos hoje têm caído. Têm caído por falta de vigilância, pela vontade da carne, porque o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado. Verdade. É humano, o errar é humano, mas viver no erro é a burrice. E o Senhor ele diz,
Se aquele demônio voltar a achar a casa vazia, ele volta com 7 piores. Observa quem caiu. Fez tatuagem, fumava só cigarro de estar cheirando cocaína, fumando maconha. Complicado. Tem pastores hoje que é homossexual porque brincou com Satanás. Verdade. Né, irmãos? Passa a palavra para o nosso irmão Grides. Graças a Deus. Então essas são as perguntas que veio ser feitas ao pastor Anderson. E outra dúvida que eu tenho é: como o Senhor se converteu? Ou seja, relate um pouco do seu testemunho, a fim de que os irmãos ouvintes vão saber. Glória a Deus. Irmãos, a minha conversão ela foi um pouco complicada. Há uma diferença de convencido e convertido. Verdade. Tem muitas pessoas que são convencidas, não são convertidas. Para quem me conhece, a minha história do campo daqui de Salvador, Bahia, eu com 13 anos de idade, irmãos, eu fui oferecido no terreiro de Candomblé pela minha própria mãe. Fui oferecido a Satanás, aonde eu bebia sangue, aonde eu apanhava com folhas, e eu era obrigado a fazer aquelas coisas. O diabo, ele me oprimiu muito quando eu era criança, 12, 13 anos. Me oprimiu muito que eu cresci sentindo desejo por homens, cresci um pouco no homossexualismo, onde eu me relacionei com outros homens. E ali eu fui crescendo e via que aquelas coisas não eram lícitas, não me edificavam. Aí eu cheguei a cair na prostituição. Na prostituição eu conheci a droga, aonde eu comecei a usar cocaína, fumar maconha. E aí, para mim não estava bom. Foi aí que eu vinha chegar ao ponto de traficar. Montei um tráfico de drogas num bairro chamado Pituaçu, daqui de Salvador. Trafiquei por um período de 7 meses, onde o dinheiro entrava na mão direita, saía toda na mão esquerda. Então eu tive uma vida perturbadora. Saí do tráfico, parei de traficar, comecei a andar com os traficantes. E aí a gente começou a fazer assaltos de carro, onde a gente roubava carro para entregar para o receptador. A pessoa ligava para a gente, queria marcar de um carro, a cor, e a gente ia tomar o carro de assalto e vendia para os carros virar carro Pokémon. Deus, ele teve misericórdia da minha vida. Eu conheci a minha esposa, a gente não era casado, a gente veio já desde o mundão. E eu conheci ela, eu tinha várias outras mulheres, eu era um prostituto terrível. Eu gostava de dormir com 2, 3 mulheres, me relacionar ao mesmo tempo. Quando eu estava já na maioridade, já tinha sido liberto do homossexualismo. Não sei como, mas já tinha sido, não era evangélico. E aí, irmãos, eu conheci a minha futura esposa, minha esposa, né, no mundo, aonde eu me apaixonei por ela, aonde senti aquele desejo de ficar com ela. E eu larguei todas as mulheres que eu tinha para ficar com ela. E ali a gente bebendo, usava muita droga, eu era muito agressivo. Quando eu não achava ninguém para agredir na rua, eu era espancador. Eu espancava, eu agredia a minha esposa, a gente brigava. E Deus ali permitiu que a minha esposa fosse embora, me deixasse, me largasse, e fosse para a casa da mãe, para um bairro chamado Brotas. E ali a minha esposa conheceu a Cristo. Minha esposa se converteu, ficamos 8 meses separados. Só que o que me chama a atenção é o que se encontra em Provérbios, capítulo 14, que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. A minha esposa, a todo tempo, ela orou por mim. A minha esposa, a momento algum, desistiu de orar. Mesmo sem a gente ser casado, a gente chamava de esposa, não conhecia. Não sabia que para ser esposa tinha que casar, né? Tempo da ignorância, que o Senhor disse que não se deixa levar em conta o tempo da ignorância. Então, o que é que acontece, irmãos? A minha esposa orando, 8 meses, e eu aqui nas drogas, assaltando, magro, me prostituindo, fazendo diversas coisas. E ela, de tanto orar, pagar preço pela minha vida. No dia eu tinha um assalto para fazer, eu tinha um carro para assaltar. E quando eu estava me drogando, mas os meninos, para poder ir assaltar o carro, só ia drogado. Aquela voz bradou no meu ouvido e disse: ou você vai para minha casa hoje, ou você morre. E eu comecei a perguntar aos meninos que estavam comigo, quem falou isso,
que meu corpo tremeu, eu me arrupiei. E os meninos na gira deles começaram a dizer, tá vendo bicho, qual foi, não sei o que. Eu falei, não, essa voz bradou, varão, bradou no meu ouvido. E ali a gente cheirando a droga, usando a cocaína, tudo pronto. Quando eu dei a última cheirada na carreira de cocaína, a voz bradou novamente sobre meu ouvido. E disse, você vai hoje para minha casa ou você morre. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele me evangelizou. Aonde muitos crentes passavam por mim, tinha medo de pregar a palavra, porque eu andava armado, eu era agressivo. Muitas pessoas diziam que eu já estava morto, que eu iria morrer, aonde policiais já desceram atrás de mim. E ali, irmãos, eu agradeço a Deus porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Aquilo que Deus tem projeto na vida daquela pessoa vai se cumprir. Se Deus tem um projeto na vida do teu filho de salvação, vai se cumprir. Ainda que seja no último momento, não se preocupa não. A palavra de Deus vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Eu era cego espiritual como Saulo de Tarso, mas eu louvo a Deus porque Deus, ele tirou as escamas dos meus olhos e abriu os meus olhos. Eu era um pervertido, um depravado. Eu era um grosso, eu não respeitava ninguém, nem polícia, nem marginal nenhum. Eu era temido aqui onde eu moro. Eu saí daqui, irmãos, desonrado. Mas o Senhor, ele diz que no lugar de desonra, ele coloca você no lugar de dupla honra. E eu saí daqui envergonhando meus pais, envergonhando minha mãe. E eu voltei aqui como servo de Deus, um homem de autoridade, onde todos me respeitam, onde todos têm problema, me procuram para eu aconselhar na palavra, pela misericórdia, porque eles veem Deus na minha vida. Eles dizem, não, pastor, tenho observado, o senhor é diferente de muitos, porque há uma diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Aquela mulher, ela ficou observando Eliseu e ela disse que verdadeiramente ele era um homem de Deus, porque ela observou ele. Somos observados, somos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Irmãos, quando eu fechei o olho, que eu vi aquela voz pela segunda vez, eu vi a minha esposa no joelho orando dentro de um templo. E eu entendi que Deus, ele queria falar comigo. Eu disse ao pessoal, não vou assaltar, eu estou indo na igreja. E eu me arrumei, tomei um banho e fui atrás da minha esposa, drogado, cheirado, bêbado, não estava nem aguentando andar direito. O Espírito Santo me conduziu àquele lugar. Pastor, mas como o Espírito Santo te conduziu se o senhor não era evangélico? O próprio Deus, ele abriu a boca da jumenta para ela falar com Balaão. Então, aquilo que para o homem é impossível, para Deus, ele não é impossível. Então, eu creio que o Espírito Santo me levou até aquela casa, aonde eu cheguei na casa da minha sogra. Minha esposa pensou em mandar eu embora, e Deus, ele falou com a minha esposa, filha, tu pediu para eu trazer e eu trouxe. Leva ele para minha casa, porque hoje vem salvação na vida dele. Eu me lembro que Deus falou, o Senhor Jesus falou com Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Então foi isso que o Senhor fez comigo. Irmãos, eu cheguei naquele ministério, naquela igreja, e Deus, olha ali, operando, a palavra sendo pregoada, e Deus, ele não falava comigo, eu debochava dos irmãos, debochava das irmãs, dando risada de todo mundo, de tudo, de todos, e segurava minha esposa com a mão forte, para ela não sair do meu lado, para o obreiro não chegar. E aí, irmão, acabou o culto, a minha esposa começou a chorar e disse, Deus, eu não acredito, se o Senhor falou. E Deus ali usou um vaso para falar comigo depois que o culto acabou, que todos saíram. A primeira coisa que aconteceu na minha vida foi uma tapa na caixa dos peitos. Talvez muito diga, pastor, isso é heresia. Não, Deus sabe trabalhar. Por que eu tomei aquela tapa na caixa dos peitos, irmãos? Porque o que é que acontece? Para a cocaína, o efeito da droga sair. Para a cocaína, eu vou responder a sua pergunta, irmão Rafael. O efeito da droga saiu, irmão Greiso, onde eu fiquei sã. E Deus, ele falou comigo que eu ia morrer naquele dia. Disse o carro que eu ia roubar. Disse placa. Disse que o laço estava preparado. Como eu ia morrer. E Deus, ele permitiu eu ver eu morrendo no carro, a visão. Deus fechou a sepultura, a cova. Eu levantei a mão, glorifiquei o nome do Senhor, exaltei ao Deus pela misericórdia, pela sua bondade, a sua compaixão. Irmãos, não somos merecedores. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nós estávamos andando como ovelha muda para o matador. Ovelha sem pastor, sem pasto. E Deus, pela sua misericórdia,
me alcançou. Deus, ele teve compaixão de mim. Deus, ele me tirou dentre os mortos. Deus, ele tinha me dado vários livramentos, onde eu tomei vários tiros. E Deus, ele não permitiu que uma bala me tocasse. Deus, ele usou de misericórdia não porque eu sou bom, sou merecedor, não. Porque Deus tinha um projeto na minha vida. Deus, ele disse a Pedro: Pedro, tu não serás mais pescador de peixe, mas sim de alma. Quanto muito me chamava pelo piloto de fuga, por bicho, porque o diabo, ele te dá um vulgo. O diabo, ele coloca vários vulgos. Ele disse: meu filho, Anderson, vai padecer pelo meu nome, vai sofrer pelo meu nome. Esse evangelho que é pregado, mentiroso, de prosperidade, mentira, engano. Deus, ele vai dar aquilo conforme as tuas necessidades. É um evangelho mentiroso. Deus, ele disse a Ananias que Saulo, ele teria que sofrer, padecer pelo nome do Senhor. Hoje nós fomos chamados para padecer, para sofrer. Veja as mortes dos martírios. Não passamos nem um terço do que eles passaram. E hoje muitos querem desistir. Você sabe, irmão, todos os dias eu estou nas bocas pregando. O Grace está aqui. O Grace está aqui menos de uma semana comigo. Ele tem visto o meu cansaço, tem visto a minha preocupação. Ontem nós estávamos na delegacia fazendo a obra de Deus. E não estão aí, irmão, em casa. A nossa luta hoje é trabalhar com a cesta básica. Eu peço ajuda dos irmãos. Os irmãos nem tinham, irmão. O amor acabou. O amor se esfriou. O pecado cresceu na vida de muitos. Hoje não tem mais amor. A gente faz a obra, a gente tem um grupo chamado Missionários dos Últimos Dias, o grupo que acompanha. Muitos dos grupos saíram. Muitos dos grupos se afastaram porque não perseveraram, não deram mais crédito a essa doutrina, outros por outros motivos. Mas eu louvo a Deus pela vida dos que estão ainda me ajudando. A gente consegue, para fazer uma cesta básica é difícil, irmão, é difícil. Aqui em Salvador, é difícil do lugar onde vocês moram. Eu falo porque eu fui em Campinas, passei em Campinas no mês de abril pregando muitas almas. Aqui o povo é de dura serviço, semblante duro, coração duro, o povo aqui é rebelde. O irmão Grace está vendo. A gente prega direto nas bocas, toda hora a gente passa pelos meninos aqui como, varão? Tudo armado, tudo armado com arma na mão, saco de cocaína, espina, a gente para, desce a linha mesmo, prega mesmo, irmão, que a gente não vai ficar aqui dizendo que Jesus ama que ele já sabe, a gente tem que saber que o diabo está querendo tragar a vida deles. A gente orou por um essa semana, ele manifestou lá o espírito da morte, ele ficou lá com as unhas lá travado, andando, irmão, sabe, andando de cabeça para baixo lá. Então isso é demônio. Então, irmão, é cansativa a obra espinhosa aqui. Eu rogo aos irmãos, orem. Eu rogo aos irmãos, faço um pedido aos irmãos do campo de Salvador, Bahia. Os irmãos que desejam ajudar a obra de Deus, irmãos. Entre em contato conosco. Aqui é o bairro de Pernambués. Está tendo guerras aqui. Nós estamos no meio da guerra, tentando resgatar essas almas aí da mão de Satanás. Amém? Então a minha conversão, irmão Gritos, foi assim, varão. Deus, ele falou comigo. Deus, ele me resgatou. A palavra de Deus diz em Isaías que as trevas cobriram os povos, a escuridão cobriu o mundo, mas sobre ti vem raiando a minha luz. Levanta-te. Então foi isso que aconteceu comigo. A misericórdia do Senhor na minha vida. Por isso que eu estou aqui com a minha esposa, casado, marido de uma mulher só. Prego a palavra de Deus com temor. Subo no altar do Senhor com temor e tremor. Entendeu? Todo dia busco me arrepender a cada dia do Senhor, pedir perdão ao Senhor pelos meus pecados. Me alegro com Deus pela oportunidade que Deus me deu de estar na frente da obra, não porque sou merecedor, sou pecador, porque se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Nós não levamos uma vida de pecado, não levamos uma vida de iniquidade de prática, somos diferentes. Temos que se arrepender a cada dia. Essa foi a minha conversão, irmão, da onde Deus me tirou. Eu vivi o primeiro estágio com o Nombré. O segundo estágio da minha vida foi o homossexualismo. O terceiro estágio foi a cachaça. O quarto foi o tráfico de drogas. E o quinto foi assalto à mão armada. Mas eu louvo a Deus
que em todas essas coisas, Deus ele me alcançou e já me deu a vitória pelo intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus porque o Senhor ele diz em João 6,37, todo aquele que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora. Forte. Então o Senhor ele me resgatou e disse, vinde que está cansado. Estava cansado, sobrecarregado da vida que eu levava. E o Senhor ele disse, eu mesmo crente, eu estava na televisão, eu estava jogando bola, eu estava na idolatria, torcendo para o time de futebol. E quando eu estava orando à madrugada, eu já pregava a palavra de Deus, eu congregava numa denominação conhecida como Assembleia de Deus, eu nunca fui daí, porque Deus amou. E Deus, ele falou comigo, eu orando de madrugada. Não se pode adorar a dois deuses, porque agrada um e desagrada o outro. E eu disse, Senhor, eu te louvo, prego a tua palavra. Eu dirijo o culto. Senhor, faça a tua obra. E Deus, ele me mostrou o demônio, aonde estava na televisão, o demônio aonde estava no time que eu torcia, conhecido como o time do Vitória, o time da Bahia. E Deus, ele me mostrou o demônio por trás do leão, que é o mascote. Deus, ele me revelou tudo. E ali eu tirei a televisão da minha casa, eu tirei o ídolo do meu coração e abri o meu coração para o Senhor. Glória. Porque buscais-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Amém. O teu coração tem que estar limpo, voltado para o Senhor. O salmista ele perguntou, Senhor, quem subirá ao teu santo monte? O Senhor ele disse, aquele que é limpo de mão e puro de coração. Então a tua mão tem que estar limpa, teu coração tem que estar puro, tem que estar voltado para o Senhor. É por isso que Timóteo ele diz em 1 Timóteo 2,15, 2 Timóteo 2,15, perdão. Procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha com que se vergonhar quando Deus vier examinar o teu coração. Por isso eu vos digo, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque procede a saída da vida. Amém, irmãos? Então essa foi a minha conversão, foi assim que passei pelo processo de libertação já no Evangelho. Eu queria responder ao irmão Rafael a pergunta que ele fez antes. Tem como ser servo na igreja de Porta Larga? Quero cumprimentar aqui o irmão Wendel. Muito tempo que eu não falo com esse irmão. Deus abençoe, irmão Wendel, a tua vida e a tua família. Irmão Rafael, se você pregar a verdade lá, Porta Larga, com certeza eles vão se levantar contra ti. O que é que eu digo, irmão? Que o irmão pregue a verdade quando você está lá. Mas não tem como, irmão, ser servo. Por quê? Você vai bater de frente contra o pecado lá, eles não vão lhe dar mais a oportunidade. Isso é notório. Eles não vão te dar a oportunidade, porque você está batendo, você está denunciando o pecado. Então a primeira coisa que eles vão fazer é te querer colocar de banco. Querer te colocar no banco. Eu tenho algo para dizer, irmão. Eu conheço o irmão que ele está na denominação da mesma da sua, irmão. E o que aconteceu na vida desse irmão é o seguinte, ele por denunciar o erro, o pecado, o salto alto que abriu a brecha mesmo pro diabo, ele foi colocado de banco. Só que o dinheiro dele não foi colocado de banco. Para ele ceiar, ele tem que pagar. Então, peraí. A ceia agora é comprada, mano. É nessa denominação mesmo, Rafa, irmão Rafael, que você tá. Então, estou comprando. Estão pegando dele para ele cear. Eu disse, irmão, pega teu dízimo, faz cesta básica. Vai dar a viúva, vai dar o órfão. Apresenta a Deus e vai dar. Para de alimentar, irmão, esse povo aí que está aí na Disneylândia. Para de alimentar esse povo aí que estão usufruindo do dinheiro dos irmãos, não mostram a obra. Você sabe por que eu não mostro as obras que a gente faz no YouTube? Não é por nada. Antigamente eu debatia, falava que se com a mão direita der, a esquerda, né, não denuncia, não toca trombeta, eu falava isso, e é a palavra de Deus. Só que eu entendi, através da vida do pastor Júlio César, que ele mostra por dois motivos, irmão. O primeiro motivo é para que os pastores venham se motivar a fazer o que ele faz. A obra a qual nós fomos chamados. Porque a obra pura e imaculada para com Deus é cuidar dos órfãos, das viúvas e do necessitado. Sim. O dízimo não é para o pastor botar no bolso, mano, comprar carro. O dízimo não é para nada disso. Deus ele falou o que com Adão? Por causa do teu pecado, o homem viverá do suor do teu rosto.
Sim. O Salmo escreve, o salmista em provérbio, dizendo, vai trabalhar com a formiga, preguiçoso. Vai trabalhar. Então, o que acontece? Eu entendi que a divulgação da obra é para motivar as pessoas. Mas então, por que eu não divulgo a obra no YouTube? Divulgo só no grupo? Porque eu também acho que a obra, irmão, é para divulgar para quem ajuda. Eu não vou ficar divulgando a obra no YouTube para me aparecer. Porque quem tem que aparecer é o Senhor. Mulher pode subir no altar? Foi isso que o irmão perguntou? Sim. Pô, não preciso nem responder, o Grace vai. Você acha que sim, Grace? Mulher pode subir no altar? A pergunta foi da senhora. Da senhora. Pode não, irmão. Qual foi a mulher que subiu no altar na Bíblia? É por isso que a gente compra aqueles púlpitos finos e coloca na frente. Para as irmãs que tiver oportunidade, não subir no altar. Os filhos de Arão, eles acharam porque por ser filho de Arão, eles poderiam tudo. Eles entraram lá no Santo dos Santos, lá, e foram oferecer um sacrifício lá ao Senhor e subiu um fogo estranho lá, e o Senhor consumiu. Tem muita gente com fogo estranho aí. Pode não, irmão. Pode não, não é lícito. Não tem respaldo bíblico para isso, entendeu? Ó, irmão, quer que eu diga uma coisa, irmão Rafael? Nem todo mundo sobe no altar. Nem todo mundo a pessoa tem que chamar para altar. Sabe, o próprio Senhor, ele diz em Lucas, não procurar os melhores assentos, para que não chegue alguém e alguém lhe tire dali e dê aquele lugar à pessoa. Então, irmão, esse negócio de estar em cima do altar, irmão, vou ficar no altar ali, por que não, irmão? Heresia, irmão. Irmã Maria, Deus abençoe a irmã Maria. Pode não, irmão. Eu espero ter tirado a dúvida dos irmãos com a palavra de Deus. O meu testemunho, eu espero que venha edificar vidas. Eu quero dizer uma coisa para as mulheres. Sejam sábias. Não deixe de orar pelo teu esposo porque ele está preso na prostituição. Ah, pastor, sou casada, não aguento mais, o meu esposo tá me traindo. Seja sábia. Seja uma Ana, uma mulher de oração. Seja uma mulher sábia. Não largue o teu marido, não dê o teu marido a pombagira. Lute pelo teu marido. Lute pelo teu filho. A minha esposa lutou antes mesmo de ser casada. Pagou o preço. O diabo mandou os pratos, sabe? Aqueles obreiros fraudulentos. Que há dois tipos de obreiros, os irmãos já sabem, né? Sim. É o aprovado, 2 Timóteo, que está em Filipenses, obreiro fraudulento. Os obreiros mal se apresentou para ela para dizer que o casamento deles era de Deus. E a minha esposa disse, o meu marido, o meu esposo, antes de casar, ela disse, o meu esposo é Anderson. Ele vai pregar a palavra e vocês vão ver. E aquela corja lá, irmão, porta larga lá, com 3 meses e meio, Deus me levantou para pregar a palavra. E graças a Deus até aqui o Senhor tem me sustentado. Não tenho com quem me envergonhar quando Deus examinar o meu coração. Não tenho medo de subir em qualquer altar, irmão, para pregar a palavra. Não tenho medo de chegar em qualquer ministério. Não tenho medo. Sei como está a minha vida diante do Senhor. O meu irmão Gredes, essa benção aqui, esse presente, ele hoje passou o dia no meu trabalho comigo. Quer conhecer o crente? Vai na casa, anda na rua com ele, vai no trabalho dele. E tudo isso ele está fazendo. E ele é muito observador, já observei. Lá no meu trabalho, eu trabalho de serviços gerais, limpeza no prédio. Eu levei ele para conhecer alguns moradores lá. E ele viu lá como é minha índole. Todo mundo me chama de Senhor, sempre respeitador. Entendeu, irmão? Tô com a voz assim porque eu tô um pouco cansado. Hoje foi o culto da ceia, onde a gente estava ministrando a palavra. E o trabalho secular do dia a dia, né, irmão? Trabalho secular, compromisso com a obra de Deus. Nós não temos obreiro aqui na obra, né? Não temos obreiro, o povo não quer entrar na palavra, então vai ter que ficar de banco. Vai ter que ser o vaso de pau, vaso inútil, ocupando espaço, ocupando cadeira. E Deus traz o vaso de fora, concordância com a esposa dele lá, com a mãe, veio de fora a primeira vinda. E a segunda vinda está vindo para ficar em nome do Senhor Jesus. Deus tem aprovado o irmão.
O irmão está debaixo da bênção do pastor, né? Não requer aqui a gente falar agora, né, varão? Mas breve a gente vai estar anunciando uma surpresa para os irmãos do YouTube e do canal dos inscritos. Por enquanto ainda não. Deus está trabalhando. E o irmão aí está aí para nos ajudar na obra aí. Então, peço até orações, irmão, pela vida do irmão Greides. Espero que todas as dúvidas tenham sido tiradas. Os irmãos aí, tem mais alguma pergunta para fazer? Se eu puder responder, eu respondo. Se eu não puder, depois eu trago a resposta. Vou buscar de Deus na palavra. Amém? Nosso irmão Greides quer acrescentar algo, irmão? Observação? Não quer observar? Bem, o que eu tenho a dizer é que o maior evangelista, o maior ganhador de almas é o Senhor. Muitos dizem que é fulano, que é ciclano, mas eu vejo que o maior evangelista de todos é o nosso Salvador Jesus. É verdade. Bem? Porque até o que convence o homem do pecado é o Espírito Santo, né? Verdade. A gente pode passar pregando, aí a gente prega tanto ali naquele tráfico lá, naquele ponto, e amanhã vai pregar. Então, o que convence o homem do pecado é a irmã Cristina. Deus abençoe a vida da irmã Cristina aí. A irmã Cristina é uma bênção. O que convence é o Espírito Santo, né, o homem. A gente prega, irmão, a gente faz a obra. Tá aí também o irmão Creta aí, nos ajuda nessa obra aí. Ó, o irmão Alain, a bênção de Deus aí, ó. Deus abençoe a vida do irmão Alain também. Irmão Alain, firme nas promessas do Senhor. Deus é contigo, não se deixa abater. Tem pastora? Não, irmão Rafael. Já falamos nesse enquete, não tem pastora, varão. Raquel foi pastora de ovelha. Não tem pastora. Rebeca, não tem pastora na Bíblia, não, varão. Pastor é antibíblico. Não vem de Deus. Se não vem de Deus, ou vem da carne, ou vem do espírito enganador e vem de demônio. A pergunta da pastora foi a segunda, varão, que você me fez? Sim. Foi a segunda pergunta da enquete. E eu tenho um tema aí no YouTube, já preguei sobre isso, eu já trouxe esse estudo. Você é pastora? Tá assim o tema, depois o irmão pega lá. A pergunta foi né? Foi a terceira? Foi a terceira pergunta. Aonde eu trouxe a referência 1 Timóteo 2,11, trouxe a referência 1 Pedro 3, né? Então eu trouxe algumas referências para não estender o vídeo, porque se for falar de pastor aqui, de Gênesis a Apocalipse. E trouxe a referência também de Apocalipse, capítulo 2, onde Deus manda João escrever a carta às igrejas, né, ao anjo da igreja, as 7 igrejas da Ásia. Então não tem pastor, irmão Rafael, tá bom, filho? Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos aí, pastor Ananias, pastor Aloísio, né, servos de Deus que tem, mal que essas boinhas aí, tem vivido a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos aí. O irmão Rafael, acho que está entrando pela primeira vez. Deus abençoe a vida do irmão Rafael. O irmão Creito, o irmão Elias. Sim. Né? O irmão Neymar de Campinas. Pastor Ananias. Né? Um grande abraço para os irmãos aí de Campinas aí. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Ananias, quero também mandar um abraço para o pastor Júlio César. Pastor Rodrigo Cruz. Esse servo de Deus aí que tem feito a obra aí. Pastor Merino, Bispo Gerald. Tem muitos irmãos aí que estão ainda na nominata aí, fazendo a obra, muitos irmãos que não são conhecidos no YouTube, mas tem muitos ainda aí que guardou essa doutrina. É que nem aquela passagem de Elias estava na caverna e ele disse a Deus que só tinha ele de profeta. Mas quem te disse isso, Elias? Quem te disse isso? Então tem muitos profetas ainda de Deus que não se venderam, tem muitos Nabote que não venderam a sua vinha, não negociaram, estão indo até a morte. Não venda a tua vinha, não negocie, vá até a morte, ainda que te decapite. Né? Hoje pela manhã a gente tem o evangelismo. Sim. Pela tarde, temos o que pela tarde? Temos o evangelismo pela manhã. Pela tarde, descansar um pouco o corpo, porque à noite temos o compromisso onde a gente vai pregar de uma denominação. Qual é o nome lá, varão? Vamos estar pregando de um bairro aqui em Salvador conhecido como Sussuarana. Não conhecemos a denominação. O pastor lá é pastor Gradson, onde fez o convite. Deus permitiu o pastor Gradson. Mais tarde estaremos aí falando um pouco da palavra de Deus. Irmãos, quero agradecer a Deus por vocês. Deus abençoe todos vocês que estiveram conosco. Quero agradecer a Deus pelos que vão ver a live. Pastor Gradson aí, varão. Pastor Gradson. Pastor Gradson, com a permissão do Senhor, mais tarde estaremos aí
falando da santa palavra do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Ó, o pastor Gradson aí, ó. Estamos lhe vendo, varão aí. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a família de cada irmão. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus. 3 horas da manhã estarei entrando ao vivo com oração. Os irmãos que quiserem orar, tempo de orar. Tempo de orar, tempo de buscar, tempo de se humilhar. A irmã Cristina está mandando um abraço para a irmã Silvia, minha esposa. Silvia, a irmã Cristina está mandando um abraço para ti. Se sinta abraçada pela irmã Cristina e pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. 3 horas da manhã estaremos ao vivo em oração. Eu e o irmão Gredson aqui. Vamos revezar na oração e vamos deixar uma palavra. Uma saudação, né? 3 horas da manhã. Sim. Amém? Amém. Então vamos agradecer, vamos orar. O irmão Gredson vai fazer essa oração, despedindo e abençoando os irmãos. Deus bendito e eterno Pai, até que o Senhor tem nos ajudado. Ó meu Pai, continue nos abençoando, nos dando, ó Pai, inteligência divina, Senhor, a fim de que venhamos estar nos teus caminhos, andando com humildade, se afastando de todo mal constantemente. Nos guarda dos laços, das armadilhas, de toda ação maléfica, venha guardar nós e também ao nosso lar. Lança por terra, ó Pai, toda ação diabólica e perversa. Que o teu sangue nos guarde e guarde também, Senhor, a família de todos os meus irmãos e irmãs. Nessa noite, ó Pai, liberta os cativos e aflitos, salva os perdidos. Nós te pedimos, meu Pai, sê conosco e assim nos conceda a tua bênção. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Meu irmão, Deus abençoe a vida dos irmãos. Compartilha a live. Compartilha a palavra de Deus. Compartilha a palavra de Deus. Creio que vai ter vidas que precisam ouvir, né, acerca da enquete que foi feita hoje. Deus abençoe a todos os irmãos. 3 horas da manhã estaremos aí ao vivo orando com a permissão do Senhor, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos na paz.